Olá a todos, hoje trago um tema que abalou o mundo literário e artístico, as graves acusações contra o renomado escritor Neil Gaiman e sua ex-esposa, a cantora Amanda Palmer. Este caso envolve alegações de abuso sexual e tráfico humano, trazendo à tona uma série de eventos perturbadores que chocaram fãs e críticos. Neil Gaiman, um dos escritores mais influentes da literatura de fantasia, conhecido por obras como A The Sandman, Deuses Americanos e A Coraline, agora enfrenta um dos maiores desafios de sua vida. Desta vez, não é um enredo de ficção que está em jogo, mas sim acusações gravíssimas que envolvem tráfico humano e abuso. A notícia caiu como uma bomba na comunidade literária e entre seus fãs. Gaiman e sua esposa, a cantora Amanda Palmer, são acusados por Scarlett Pavlovich, uma ex-babá do casal, de crimes hediondos que vão desde abuso sexual a práticas de sadomasoquismo forçado. Pavlovich alega que, durante o período em que trabalhou para o casal, foi mantida em um ambiente de constante humilhação e manipulação psicológica. O processo, protocolado em 3 estados americanos, Wisconsin, Massachusetts e Nova York, traz detalhes assustadores sobre o suposto envolvimento do casal em um esquema de exploração. A pergunta que todos se fazem agora é: como uma das mentes mais brilhantes da literatura contemporânea se envolveu em algo tão obscuro? A ascensão de Neil Gaiman ao estrelato sempre foi cercada de mistérios. Desde sua juventude, ele demonstrava um fascínio incomum pelo ocultismo e sociedades secretas, algo refletido em muitas de suas obras. Algumas fontes indicam que ele poderia estar envolvido com grupos que praticavam rituais duvidosos sob o pretexto de liberdade artística. Além disso, há relatos de antigos amigos e colegas de trabalho que afirmam que o comportamento de Gaiman sempre foi enigmático. Ele sempre teve uma visão sombria do mundo, mas ninguém imaginava que isso pudesse refletir algo real em sua vida pessoal, disse um ex-editor que trabalhou com ele na década de 90. Com uma carreira consolidada no mercado literário e audiovisual, Neil Gaiman acumulou uma fortuna estimada em US$ 18 milhões, cerca de 104 milhões de reais. Seus lucros vêm não apenas da venda de livros, mas também das adaptações de suas obras para o cinema e a TV, como a série A Sandman da Netflix e A Good Omens da Amazon Prime. Além disso, ele fatura com direitos autorais, palestras e colaborações em projetos multimídia. Esse patrimônio e sua influência o blindaram por anos. A questão agora é: e esse poder foi usado para esconder crimes? O envolvimento de Amanda Palmer na trama só torna a situação ainda mais intrigante. Conhecida por seu comportamento excêntrico e provocador, Palmer sempre esteve à margem das normas tradicionais, o que levanta suspeitas sobre até que ponto ela poderia estar envolvida nessas práticas. Scarlett Pavlovich descreve em seu depoimento que foi contratada para cuidar do filho do casal, mas logo percebeu que suas funções iam muito além das esperadas. Segundo a acusação, a casa de Gaiman e Palmer escondia uma realidade perturbadora, rituais de dominação, festas privadas com convidados influentes e um ambiente de terror psicológico. Um dos aspectos mais macabros da acusação de Pavlovich envolve a existência de um suposto quarto secreto na casa do casal. Segundo a denúncia, esse ambiente era usado para atividades perturbadoras que incluíam não apenas abuso físico, mas também psicológico. Era um lugar onde as regras do mundo normal não se aplicavam, disse uma fonte próxima ao caso. Os investigadores estão analisando registros da residência e imagens de câmeras de segurança para tentar localizar esse espaço. Até o momento, os advogados de Gaiman e Palmer negam veementemente sua existência. Em um trecho do processo, Pavlovich relata que foi obrigada a participar de jogos sádicos e que, sempre que tentava resistir, era ameaçada com represálias. Eles sabiam que eu não tinha para onde ir, que minha família dependia desse emprego, diz um trecho do documento. A defesa de Gaiman nega todas as acusações, alegando que Pavlovich está em busca de fama e dinheiro. No entanto, a pergunta que paira no ar é: e seria possível que uma jovem sem antecedentes simplesmente inventasse uma história tão detalhada e perturbadora? Enquanto o caso se desenrola na justiça, novas informações começam a emergir. Detetives que analisaram a vida pessoal de Gaiman encontraram indícios de que a ficção e a realidade podem estar mais entrelaçadas do que se imaginava. Seus livros, cheios de referências ao oculto e ao misticismo, agora são vistos com novos olhos. Fãs começaram a reavaliar passagens de suas obras e encontrar mensagens que podem indicar um lado obscuro do autor. Estaria Gaiman deixando pistas sobre sua verdadeira vida em suas histórias? Além disso, outras ex-funcionárias começaram a se manifestar. Algumas alegam ter passado por experiências semelhantes às de Pavlovich, mas foram silenciadas pelo medo e pelo poder que o casal exercia sobre elas.
O padrão de comportamento começa a se formar, e os investigadores agora buscam possíveis testemunhas que possam corroborar as alegações. A indústria do entretenimento foi pega de surpresa. Enquanto alguns estúdios começam a cortar laços com Gaiman, outros ainda aguardam o desenrolar dos fatos. A Netflix, que recentemente renovou a The Sandman para uma nova temporada, está sob intensa pressão para se pronunciar. A Amazon Prime, responsável por A Good Omens, também enfrenta questionamentos sobre o futuro da série. A indústria do entretenimento foi pega de surpresa. Enquanto alguns estúdios começam a cortar laços com Gaiman, outros ainda aguardam o desenrolar dos fatos. A Netflix, que recentemente renovou a The Sandman para uma nova temporada, está sob intensa pressão para se pronunciar. A Amazon Prime, responsável por A Good Omens, também enfrenta questionamentos sobre o futuro da série. Os fãs, que antes idolatravam Gaiman, agora estão divididos entre aqueles que acreditam em sua inocência e os que veem as acusações como algo que precisa ser investigado a fundo. Investigações paralelas indicam que outras personalidades da literatura e do entretenimento podem estar ligadas ao caso. Detetives descobriram conexões suspeitas entre Gaiman e outros escritores famosos, além de diretores de cinema e músicos de renome. O caso pode se expandir para uma rede de abusos ainda maior do que se imaginava. O caso ganhou ainda mais força com diversas teorias que surgiram na internet. Fóruns e redes sociais estão repletos de discussões sobre mensagens ocultas nas obras de Gaiman, ligações com outros escândalos de Hollywood e até mesmo a possibilidade de envolvimento de sociedades secretas. Especialistas em literatura analisaram suas obras e encontraram padrões curiosos que poderiam indicar mais do que apenas coincidências. Será que ele usava seus livros como uma forma de confissão velada? Os fãs, que antes idolatravam Gaiman, agora estão divididos entre aqueles que acreditam em sua inocência e os que veem as acusações como algo que precisa ser investigado a fundo. Será que este é apenas mais um caso de celebridade sendo alvo de falsas acusações ou estamos diante de um escândalo que vai abalar para sempre a literatura e o entretenimento? Independentemente do desfecho, esse caso já deixou marcas profundas na carreira de Neil Gaiman. O que antes era uma trajetória impecável de sucesso agora está manchada por suspeitas e investigações. Se as acusações forem verdadeiras, estaremos diante de um dos maiores escândalos da história da literatura moderna, com consequências devastadoras para os envolvidos e para a credibilidade da indústria editorial como um todo. Caso sejam falsas, a questão se tornará um exemplo emblemático de como o Tribunal da Opinião Pública pode destruir reputações em uma era onde a verdade muitas vezes é atropelada pela velocidade das redes sociais e pelo apetite insaciável por escândalos. O tempo será o juiz final do destino de Gaiman e Palmer, mas uma coisa é certa, e esse mistério está longe de ser resolvido. A cada nova revelação, mais perguntas surgem, tornando ainda mais nebuloso o caminho até a verdade. Resta saber se, mais uma vez, o dinheiro e a influência falarão mais alto, abafando as vozes das possíveis vítimas e desviando o foco daquilo que realmente importa, e a vida das pessoas e o impacto irreversível que o mal pode causar nelas. Se há algo que a história nos ensina, é que segredos não ficam escondidos para sempre. Muitas vítimas ainda podem surgir para contar suas histórias, trazendo à tona verdades que precisam ser ouvidas e exigindo a justiça que, por tanto tempo, pode ter sido negada. Independentemente do desfecho, esse caso já se tornou um marco na luta entre poder, reputação e justiça, e o mundo está atento para ver como essa história se desenrolará.